Ok, vamos lá, nova lição, Lesson 9, page 43. Essa lição é a mais comprida que temos no curso, então vai levar talvez até duas gravações. Então se prepara aí para Lesson 9A e Lesson 9B, porque essa vai ser compridona e a gente provavelmente vai cortar no meio com duas partes, ok? Alright, vamos lá, mais objetos. Cuidado com essa primeira palavra, que a tendência das pessoas gosta de dizer e esquecer do i que tem no final. Então, duas formas você pode fazer off, is. Off, is. Off, is. Safes, e juntar os dois. O que queremos então é office. 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 Talvez pareça oficina. Só tira o sina do final. Office. Mas tem que ter aquele is. Office. Alright, próximo, engolindo o seu T. Apartment. 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 E aberto o som de E. Window. 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 Esquece aquele window que te ensinaram, ok? Entrou window milhares de vezes no ouvido, agora tem que entrar window para corresponder e tirar aquele window. Alright, window então. Continuando. Door. 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 Duas batidas terminando com I. City. City. E aberto o som de E. City. Ok? Não se preocupe, depois nós vamos colocar velocidade. City vai virar city. Isso vem depois, calma. Ok? Continuando, cuidado com essa. Não é aquele country que todo mundo fala. É can, como se fosse K-A-N. Can. Country. 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 Alright, country funcionando como país. Nas Olimpíadas tinha representado vários countries. E também interior, de onde tem música country, country music, música caipira. Ok, interior nesse sentido. Ticket. 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 Vários usos para ticket. Passagem em geral de algum transporte. Conta em restaurante. Importante, né? Pessoas que vão para restaurante, o garçom pergunta se você quer o ticket, ou vou trazer o seu ticket, e a pessoa, o que é um ticket? O ingresso, um bilhete que eu ganhei? Não, é a conta. Em restaurante geralmente chama de ticket. Ingresso para algum show e também multa, se o policial te encostar, ele vai te dar um ticket. Okay? Continuando, test. 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 Beans. 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 E aí, beans, só uma curiosidade. Se é feijão, para nós, beans são feijões. Ok? Tira o S, bean, é um feijão. Então, nós temos no inglês um singular bean, feijão, beans, literalmente feijões. Eu sei que não existe em português, mas para entender melhor o inglês. Continuando, forte no R, rice. 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 Okay? Aquele A exagerado, são de salad. 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 Mesmo exagerado, apple. 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 Pear. 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 Banana. Esse é tão difícil. Banana. Banana. Fruit. Cuidado, esse UI, lembra suco, juice, UI som de U, então UI som de U. Fruit. 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 Egg. Egg. Neighbor. Cuidado com esse final. B-O-R, mas o som de Water, sister, neighbor. 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 Ok, vamos para as palavras de ação, novas ações. Cuidado com esse ritmo. To prefer. To prefer. To prefer. Alright? Prefer é um verbo interessante para você lembrar um contexto que você geralmente vai usar prefer. Um contexto onde você está fazendo escolhas. Ok? É uma área onde nós já vimos a palavra or. Okay? Ou este ou aquele, estamos fazendo escolhas, e também então esse verbo prefer, prefiro este ou prefere aquele, okay? Depois nós vamos ver outras palavras que se usa nesse âmbito, por exemplo, o verbo escolher é usado nesse âmbito, a palavra qual é usado neste âmbito, não em relação a contextos onde você está fazendo escolhas ou tendo preferências, prefer. I prefer beans and rice.
I prefer your office. O R puxando o office. Your office. Alright, próximo verbo importante. A gente faz esse verbo to live. Cuidado com esse I aberto, som de E. To live. To live. Alright, live, geralmente você usa esse verbo com lugares. Okay? Qualificadores de onde? Morar em algum lugar. Okay? Então, I live in the country. I like to live here. Aqui. Alright, outro verbo físico, to open. To open. Para nesse N, não é open, é N no final. Open. Okay? Open, comum, abrindo as coisas. Uma dica, lembra, médico e enfermeira, palavras que trabalham junto, quase sempre você está abrindo o ou abrindo a. Open com the. Open the. E você vê o N de open entrar no the, fica open the. Open the door, open the book, open the car, open the window, open the. Treinam estes, né? Se trabalham juntos, você tem que treiná-las. Alright, I need to open the door. Please open the book. Z puxa, please open the book. Alright, o oposto de open agora é o verbo to close. Som de Z, to close. To close. I don't want to close the window. Treina close com the também. Fechar o, fechar a. Okay? Alright, nosso último verbo de hoje, to take. To take. To take. Cuidado com take. Take é um verbo que... em português temos alguns verbos assim, algumas palavras que aparecem muito. Okay? Take, nós vamos aprender agora um uso básico para você como criancinha. Okay? Take significa isto. Agora vocês já são adultos, então vocês ficam cientes de que existem muitas expressões, muitos outros usos para este take. Okay? Então fica ciente. Take, será? Não, deve ser outra. Okay? Mas take básico para nós é pegar alguma coisa, criança, desde cedo, você está pegando coisas, ou você também, muito comum, levar coisas. Take é muito usado com to, levar para algum lugar. Né? Take the book to algum lugar. Take to, leva para. Okay? Então treina esses dois, take com to. Agora, tem muitos outros usos, como eu falei, desde tomar banho, remédio, pegar ônibus, trem, tem muitos usos como expressões que usam take. Mas para vocês, fixar este verbo, esta ação é conseguir pegar alguma coisa, nem pega isso do menino, senão ele vai se machucar. Take, tirar fora dele. Né? E também levar para algum lugar. Alright? They want to take the boy to the school. Na direção da school. Muito bom, virando a página, page 44. Alright, mais números, nossos qualificadores de quantias. Okay? Entre estes quantidades, como nós vamos ver hoje também, nós temos nossos números. Continuando, não esquecem, memorize seus números. Não vai pensar, números eu conheço. Vocês conhecem números em português. Em inglês, dão atenção, gente. Eu não tenho pena, às vezes, quando eu estou aqui com a turma, né, e eu falo, página, né, page 44, page 45. Aí o aluno fica, que página é mesmo? Não sabe os números? Qualquer criança sabe números, muito menos um adulto, ok? Então, domina seus números, gente. Nosso dia a dia é cheio de números, de usar números. Você tem que ter os números certos. Um exemplo em termos de, tudo bem, foi um sistema métrico e sistema dos Estados Unidos, mas quando uma vez inventaram de fazer um satélite, os Estados Unidos fez uma parte, a Europa fez uma parte. Juntaram as partes e mandaram para o espaço. Só que lá ele não recebia as informações direito e o satélite foi embora, perderam um satélite. Por quê? Porque as medidas, os números estavam errados. Então, cuidado, preenchendo cheques, vendo preços de coisas, fazendo decisões no seu dia a dia, você tem que ter os números. Okay? Então, dê atenção, treina fazendo matemática. Você sabe somar 2 mais 2, 10 mais 10. No seu dia a dia, tenta 5 and 5. 10 and 10, 20. Tenta só mexer a sua cabeça com os números em inglês. É tão importante, gente. Alright, vamos lá então. Vamos ver umas pronúncias básicas, aí eu vou explicar umas coisas aqui. Alright? Continuando. 11. 12. 12. TH de sapo, 13. Esse final, T-I-N-I, para no N. Tin, 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 por tin, tin. 13. 14. 15. 16.
17. Isso, batendo no teen. 18. 19. Você pode ver que a base é os números que nós já conhecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19. Ok? Alright, agora, duas batidas com I no final. Coffee, study, city, only, 20. 20. Tem que ter o T no final. 20 não é nada. 20, 20, 20. Duas batidas termina com I. Do outro lado, TH de sapo. T no final também. 30. 30. Okay? Próximo também. 40. 40. Ou ele é um cara muito forte. Okay? Coloca aquele I no final. É uma área difícil para vocês, esses Is. Coffee, study, city. É difícil, então tem que dar uma atenção especial. 30, 40. Alright, vamos ver aqui um negócio interessante em relação aos seus números. Eu quero comparar 13 e 14 com 30 e 40. Alright, eu estou usando esses dois exemplos, mas servem para todos os números. Vocês têm que tomar cuidado com o seu ritmo, ok? Aqui, nos números 13, 14, 15, 16, 17, é importante bater aqui no final. 13, 14, 15, ok? E aqui, bater no início. 30. 40, porque senão, olha só, sem ritmo nenhum, 13, 30, 30, 13, 13, 30, 14, 14, 14, 40, 40, 14, 14, 30, 13, 50, 15, 15, 60, 16, 60, 60, fica parecendo igual, e tem muita diferença de um 30 para uma 13, de um 40 para 14, então, ritmo, usa um ritmo bem definido, e aí ninguém vai confundir o que você está dizendo, nestes aqui, bate no final, 13, 14, 15, 16, 17, e nestes bate no início. 30, 40. Assim tem bem diferença. 13, 30. 14, 40. Aí não vai ter como confundir, ok? Então, cuidado. Eu já ouvi muito isso acontecer com pessoas, né? Pensou que estava escutando 30 e era 13, ok? Então, treinam assim. 30, 40, continuando. 50. 50, 60, não esquece do T no final, 6, não dá, 60, 70, 80, 8 é 8, 80, pouca diferença entre um 8 e 80, 80, só um izinho, e que vocês têm problema com esses Is, então cuidado, gente, né? Faz um cheque, é só 8, ok, 8, não, 80, 80, números, toma cuidado, 80, 90, 90, 100, 100, continuando, 200, 200, não fazemos plural, centos, ok? 300, 400, 500 e assim por diante. Ok? O TH de sapo, 1000, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000. Okay? Agora vamos só ver algumas observações sobre números, antes que eu esqueço, senão tem que refazer isso em outra hora. Alright? Nós já temos nossos números de 1 então até 1000. É o que vocês precisam. Uma outra rápida observação, acho que nós não tivemos o 0 ainda. 0 fica como zero. Agora, assim, tecnicamente, agora é muito comum você ver no inglês, as pessoas, em vez de chamar o número 0 de 0, chamar o número 0 da letra O. Okay? Então, por exemplo, o número 205, é comum a pessoa dizer 205, 205. Né? Hoje em dia, o ano, nós estamos no ano 04, nós estamos no ano 05, O4, O5. Então, só é uma coisa meio estranha. O número 0 ser falado ou dito com a letra O, ok? Outro também em relação aos anos, quando você refere ao ano 1545, né? 1839, 1975, ok? Rápida observação, no inglês nós não usamos 7 com essa marquinha, 7 é só
um 7. Eu sei que isso parece um 1 para nós no português. Para nós o inglês o 1 é só um 1, mas em todo caso, aqui com datas você vai dizer, em vez de como o português 1545, dizer o número, quando é datas, quando é anos, você fala 1545, 18, 39. 1975, 1975, 1839, 1545. Assim a pessoa sabe se está referindo ao ano. Okay? Se você dizer, the year 1839, eles vão pensar que você está falando sobre um período que durou 1839 anos. Okay? Referindo ao ano, este ano, você tem que dizer assim, 1839, 1975. Hoje em dia, já que nós estamos com 20, eles não estão dizendo 20 ainda, estão só dizendo o final, como eu mencionei, ou 5, ou 5, ou 4. Quando chegar provavelmente 2010, 2015, aí eles vão dizer 2010, 2010, 2015, ok? Então, em relação ao anos, o número você diz primeira parte e depois o final, ok? Números são muito fáceis de montar, ok? 6,200 78. Ok? 6.268. Não precisa dos i's, né? 6.200 i's é 6.268. Okay? Outra rápida observação em termos de números. Geralmente, onde o português usaria uma vírgula, o inglês vai usar um ponto. E onde o português usaria um ponto, o inglês vai usar uma vírgula. Ou seja, para nós no inglês, vírgulas são usados para separar blocos de 1000. Ok? Então, eu tenho 1 milhão, eu tenho 2.000... Okay? Então, se você ver por exemplo, aqui no Brasil, um restaurante tem o preço, por exemplo, R$ 48,39, com vírgula, gringo vai pensar que isso é 48.390 e se você esqueceu de colocar um zero, porque vírgulas é para separar blocos de 1000, ok? Nesse caso, no inglês seria 48,36, ok? Alright, então números estão resumidos aí para vocês, não esquecem, dê atenção, treinem os seus números, memorize os números, gente, eu só posso te avisar, eu não estou aí para ficar insistindo, aprendem os números, dê uma atenção especial, ok? Conheço os números, eu sei fazer somas com números, ok? Alright, continuando, vamos ver mais uns qualificadores ótimos aqui, qualificadores de quando, nós já temos now, today, tomorrow. Nós temos expressões in the morning and the afternoon, this morning, this afternoon. Então, nós ainda veremos muitos qualificadores de quando as coisas ocorrem. Vamos ver. Already. Already. Só não esquece do i no final. O ritmo pode até mudar para already. Already ou already. Okay? Mas o i no final tem que ter. Tudo isso para um simples já. Already, already. You, de você, usually. Okay? Pronúncia rápida geralmente tira esse fica usually. Usually, eu já li, sim. Usually. Okay? Usually, usualmente, quase sempre, usually. Until, Lzinho no final, until. Okay? By. Vamos ver esses dois, until e by, qualificadores de quando, tem uma diferença. São dois tipos de até. A tradução aí tem until é até e by é até. Primeiramente, cuidado com until, o ritmo. Não é until, você não fala até, é até, until. Okay? Então, essa batida no final. Agora, diferença. Until é o tipo de até, quando algo ocorre até certo ponto e para de ocorrer. Por exemplo, dormir até as 9 horas. Until. Aí você para de dormir. Okay? Ele conversou até as 7 horas e parou. No meu emprego, eu trabalho até as 5 horas e eu paro. Until.
Alright, vamos ver a frase. I work until 2 o'clock. Trabalho até as 2 horas. Aí eu paro de trabalhar. Agora, o by, não confunde com aquele outro by que nós vimos. By tem muitos usos. Nós vimos by era através de, por meio de, né? By myself, através da minha pessoa. Esse uso de by, então, é até no sentido de algo que tem que ocorrer ou ser feito até certo ponto no tempo, para cumprir. É muito fácil. Lembra remédio, coisas que você compra, você olha a embalagem para ver, consumir até tal data. Isso não quer dizer que é para você consumir, 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 e aquela data você pode parar de consumir. Isso quer dizer que ela deve ser consumida até aquela data. By. Okay? Com o tempo você vai perceber, é porque o português só tem uma palavra para as duas situações, não é? Vamos ver, eu quero esta reportagem pronta até amanhã. By tomorrow, ela tem que ficar pronta até amanhã. Aí o cara fala, para conseguir isso eu vou ter que trabalhar nessa reportagem até meia-noite. Aí until, é até a meia-noite que ele vai trabalhar nela. Okay? Então essa é a diferença. Vamos ver a frase aqui do by. You need to come home by 9 o'clock. Vir para casa até as 9. Cumprindo este horário. Você não está vindo para casa e 9 horas você para de vir para casa. Seria o until. Aqui é até certo ponto no tempo. By. Alright, então mais 4 ótimos qualificadores de quando. Vamos ver agora um outro qualificador, e com este eu quero mostrar para vocês um outro grupo importante para vocês dominarem, ok? São chamadas de palavras de cola, ok? Ou palavras de conjunção, eu prefiro cola. A cola é fácil lembrar, é para colar coisas, ok? E nesse grupo algumas palavras que nós já conhecemos, and, por exemplo, but, por exemplo, because, por exemplo, e agora then, ok? Antes de explicar sobre o then, vamos só ver um pouquinho o porquê são palavras de cola e por que são tão importantes, ok? Palavras de cola, quando a gente conversa, abre aspas e fulano fala, nós não falamos babababá, fecha aspas. Quando alguém conversa, alguém bate um papo, abre aspas. Babababá, 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 barararam, baralalam, dalalalalam, dalalam, dalalalala. Aí fecha aspas. Ou seja, nós fomos para a casa da vovó. Esta aqui é uma frase mínima, um frame. Mas, cola, para colar com outra frase. A vovó não estava. Porque ela tinha saído para fazer compras. E só o vovô estava para nos visitar. Mas... E por aí em diante, você conversa então. Você vê aqui a importância dos seus frames, frases mínimas. Quando nós conversamos, é uma frase mínima colada com frase mínima, colada com frase mínima, colada com frase mínima. Já é uma boa para vocês treinarem quando vocês estiverem fazendo os seus frames. Você deveria treinar os seus frames, repetir frames. Mas eu já estou enjoando de repetir os frames. Agora, treina colar. Brinca de colar um frame do número 1 com um frame do número 5. Só usando essas palavras de cola, né? Nem sempre vão fazer sentido, mas eu quero que vocês acostumem com essa ideia, porque é assim que falamos. Frase mínima colada. I need meat. But, aí, he studies today. Tudo bem, não faz muito sentido, né? Frame 1, eu tinha a frase, eu preciso de carne, mas aqui no frame 4 eu tinha a frase, ele estuda hoje. Tudo bem, não faz muito sentido, mas quando você estiver treinando seus frames, fazem isso. Tenta colar um frame com outra, só para se acostumar. E utilizando, então, suas palavras de cola. Agora, vamos ver essa palavrinha de cola, then, que é aparecendo agora pela primeira vez. Then tem aí, então, depois, daí. É uma palavrinha não chama muita atenção, não é muito glorioso, mas é útil. E é útil para duas... áreas, 2 contextos importantes do nosso dia a dia. Contar histórias. Desde pequeno a gente aprende then, porque histórias são contadas assim, né? Isto aconteceu. Then, a próxima coisa que aconteceu, isto. E then, isso aconteceu. E then, isto, e then, ok? Rápida dica sobre palavras de cola, você pode usar 2 ou 3 juntas, né? E então, and then, né? Mas então,
né? E pode ser feito assim. Olha, então, seu then é então, a próxima coisa, ótimo para contar histórias, né? O Chapeuzinho Vermelho foi visitar a vovó. Então, o lobo mau foi atrás dela. Então, ela chegou na casinha da vovó. E então. Okay? Agora, outro uso... no sentido para você dar instruções para alguém, né? Sim, como é que eu faço para chegar em minha casa? Vai até o primeiro sinal. Then, pega uma esquerda e vai 2 quilômetros. Then, vai pegar uma direita e ir até o próximo sinal. Then, ok? Então, daí a próxima coisa que você vai fazer é uma palavra de cola muito útil e muito utilizado, ok? Alright, então o seu thenzinho. Continuando. Can, aquele som exagerado, can. Primeira observação, can, em português, é um verbo, poder. Aqui não está no pote de verbos, porque no inglês não é um verbo. É um verbo auxiliar. E com isto, então, vamos falar um pouquinho sobre verbos auxiliares. Eu vou até tirar os nossos sons daqui, que nós já conhecemos, e começar a colocar aqui, então, para vocês, verbos auxiliares. E nós vamos explicar agora um pouquinho sobre verbos auxiliares. Nós já temos o senhor do, que na terceira pessoa singular fica does, e agora nós estamos vendo o senhor can, ok? Agora, aprendem a usar verbos auxiliares, é isto que faz o seu inglês funcionar. Eu gosto de usar o exemplo de, vamos falar sobre uma arma, ok? Uma pistola. Okay? Existem muitas pistolas nesse mundo, vários fabricantes em muitos diferentes países que fabricam vários tipos de pistola. Todos eles têm a mesma base, mesma ideia, lançar um projétil, mas faz de formas diferentes. Alguns usam explosão, outros usam ar comprimido, etc. Então nós temos vários tipos de pistola. Então vamos supor que nosso idioma é a mesma coisa. Tem o inglês e o português. Okay? O português tem a sua pistola. Vamos chamar a pistola do verbo, é onde ocorre a ação. No português, para nossa pistola que o brasileiro inventou, para a gente dar esse tiro, para fazer o efeito, eu tenho uma mudança que eu faço aqui na própria pistola. Então eu pego o meu verbo, andar, eu quero que esse verbo fala sobre, acontece no passado. Andou, eu só faço a mudança aqui, andou. Eu quero para o futuro, andará. Eu faço as mudanças aqui no verbo. Alright? Agora, a pistola americana, o inglês americano, o outro sistema. Pistola, mesma coisa, lança bala, mas para criar os efeitos, eu não uso a pistola. A pistola é só isso, pistolinha, não tem nada. Não tem mudança feita aqui. Para usar a pistola americana, você tem que usar um cinto de utilidade, igual o Batman tem. Ok? E nesse cinto tem vários verbos auxiliares. E você quer criar um efeito, então você puxa o verbo auxiliar, coloca e pronto. Pá! Você tem o seu efeito. Eu quero fazer o passado. Andar, coloco o verbo auxiliar, pronto. Aí eu tenho o meu efeito. Eu quero fazer o futuro. Eu não posso colocar um verbo auxiliar em cima do outro. Eu vou ter que tirar este, guardar, e aí puxar um outro verbo auxiliar e colocar. Okay? Então, começa a entender, é importante demais verbos auxiliares para o inglês. Uma pessoa que supostamente sabia inglês, esses dias chegou para mim, sim, me fala como é que conjuga o verbo não sei o que no inglês. Eu falei, no inglês nós não conjugamos verbos. Nossa pistola não mexe no verbo. Você usa verbos auxiliares. Okay? Agora, quer ser bom no inglês? Você tem que ser bom em trocar verbos auxiliares. Okay? Não, tirei isso, coloca isso. Coloca isso, tirei isso. Okay? Se quer ser bom em português, tem que memorizar todas essas conjugações. Okay? Então, é importante demais verbos auxiliares e com isso, então, nós temos um novo verbo auxiliar, can. Agora, vamos ver, mais uma vez, afirmando, negando e interrogando, ok? Eu quero, porque nós vamos ver um can acontecendo aqui no afirmativo, e nós só tínhamos visto o do acontecer aqui, no negativo e interrogativo. Então vamos ver o que nós temos até agora. I eat, I do, verbo auxiliar do, posição dele, como eu já expliquei, vem aqui antes do not, e o verbo fica descansando. I do not eat, claro, tem a contração. Interrogando, mais uma vez, o verbo auxiliar, senhor do, ele entra aqui antes do ator,
Ok? Do I eat? Muito bom. Nós só vimos o do entrando aqui, nesses dois lugares, para fazer o interrogativo e o negativo. E aqui não tinha nada. Agora, existe esse espaço também. Estes lugares que eu estou mostrando é o lugar onde você vai colocar o verbo auxiliar, né? Você tem sua pistola, você tem o verbo auxiliar, mas sei lá, onde é que vai esse bicho? Ele vai aqui, vai aqui? Não. Tem o lugar certo, onde ele sempre vai. Ele vai encaixar. Então, no negativo, sempre, todos os verbos auxiliares serão aqui antes do not, serão aqui antes do seu ator. Agora, eles entrarão aqui antes do verbo, mas deixa eu explicar isso primeiramente. Eu gosto de usar o exemplo de... são dois inglês, na verdade. Um inglês um pouquinho mais antigo, que ainda usamos, é comum usá-lo, e temos o inglês mais atualizado. Okay? Eu gosto de usar o exemplo de um carro, um F1000, ok? Eu gosto da Ford, então usar F1000. O F1000 antigo, você usou muitos anos, né? Comprou 10 anos atrás, está usando esse tempo todo, um ótimo carro. Hoje, 10 anos depois, você quer comprar um carro novo, um F1000 novo. Você gostou do F1000 velho, você não jogou fora, você guardou. Tem algumas coisas que ele até faz melhor do que o novo, mas obviamente você vai preferir usar o seu novo F1000. E o novo F1000 virá com modificações, coisas diferentes e atualizados, diferente do velho F1000. Então, nisso no inglês temos isso. O velho inglês, tudo era feito com verbo auxiliar, mas tudo mesmo. Se você quer falar sobre o presente, tem que ter verbo auxiliar. Afirmando, negando, interrogar. Você quer falar sobre o passado, tem que ter verbo auxiliar. Você quer falar sobre qualquer coisa, tem que ter o verbo auxiliar. Inclusive aqui, então, no velho F1000, se eu quero fazer o presente, o verbo auxiliar do, o efeito dele é presente. Se eu quero fazer o presente com o velho F1000, eu tinha que colocar um do aqui. I do eat. Negativo, I do not eat e do I eat. Ok? Agora, na nova versão do inglês, optamos por, aqui no afirmativo, não precisar mais colocar o do. Vamos direto, I eat. E o do, então, ele só aparece aqui no negativo e no interrogativo. Okay? Agora, só uma dica, o velho F1000 ainda usamos, podemos usar. É comum ainda usar I do, algum verbo. Você usa isso mais nas horas que você quer dar muito ênfase, né? Tipo aqui, eu como. Uma discussão, alguém está dizendo, "Ih, você não come nada, cara, você é anêmico, sei lá, você não come." E o cara, não, eu como sim, cara, você quer insistir, eu como. I do eat. Tem lugar para usar. Ele é usado. Eu faço isso sim. Não é mentira, não. Eu quero dar muito ênfase. Então, a gente puxa aquele velho inglês. Então, só para indicar que vocês com isso entendem o porquê que nós estamos colocando aqui antes do verbo, verbos auxiliares. Como o can. Ele vai entrar aqui no novo F1000, no velho F1000 ele entrava. A diferença do novo e o velho F1000 é simplesmente o do, que não entra mais aqui, e depois nós veremos o verbo auxiliar did, que era o passado, que ele também não entra mais aqui. A gente faz o passado de outro jeito, ok? Mas só queria que vocês entendessem o porquê que agora de repente nós estamos colocando verbos auxiliares aqui. É um outro lugar para encaixá-los, é só o do e o did, que não são mais usados aqui, mas todos os outros entrarão aqui. Alright, verbo auxiliar, ele está aqui do lado do verbo, auxiliando o verbo. Em termos de a sua entonação, é interessante começar a notar aqui. Falamos sobre entonação e a gente tem a tendência de pensar que entonação ou é grave, palavras insignificantes, ou é aguda, né, palavras importantes, chaves. Bom, tem essa área intermediária também, né, onde, por exemplo, um verbo auxiliar não é insignificante, mas também não é o mais importante. Então ele ficaria mais ou menos no meio. Então a sua entonação ficaria I can eat, né? Subindo para o máximo. I subiu um pouco, can eat. Então esse can, os seus verbos auxiliares vão ficar sempre um pouquinho abaixo em termos da sua entonação do seu verbo. Alright? O can entrando aqui no afirmando, posso comer, can, treina com verbos, pode fazer aquele verbo. Okay? No negativo, tiro o senhor do, coloco o senhor cannot, you cannot go, não pode ir. Sim, podemos fazer a contração can't. Okay? E no interrogativo também can I, can you. Agora, a dica que eu dei para vocês já. Vocês querem fazer perguntas em inglês?
Quero. Ok? Você quer fazer pergunta? Tem que fazer com verbos auxiliares antes do ator. Então, você tem que dominar os seus atores em inglês. Sim, eu tenho que dominar todos eles. I, you, he, she, it, we, you all e they. Eu tenho que dominar esses atores. No inglês, toda hora eu tenho que usar o ator e eu tenho que saber qual é o ator. Eu também tenho que saber fazer perguntas, onde verbos auxiliares ficam antes dos atores. Então, treinam isso. Fica o dia inteiro só repetindo. Do, I, do you. Does, lembra, ele fica com S aqui. Does he, does she, does it, do we, do you, do they. Okay? Agora você tem mais um verbo auxiliar para treinar. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Para fazer perguntas, gente. A criancinha não fica lá gaguejando. Pode, você sei? Que isso? Você, né, qualquer criança sabe fazer uma pergunta, então vocês não querem ficar assim. Treinam isto. Treinam os seus verbos auxiliares antes do seu ator. Só fica repetindo. No dia a dia, você está no seu lugar, treina, fica repetindo, repetindo. É um código que nós queremos dominar a partir da repetição. Ok? Alright, tem as frasezinhas aí, vamos parar agora este primeiro bloco, essa lição é bastante comprida, então nós vamos separar em 2 blocos, aqui a gente encerra Lesson 9A, e aí você vai para o próximo download, que vai ser a segunda parte dessa lição 9, alright? E aí vai encerrar então os primeiros 9 lições para vocês, alright? Então até daqui a pouco.